As histórias infantis que encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal Rebelde, O Menino e o Sabiá, Lambico, o Peixinho Esperto e Pitoco, o Vira-Lata. 4 contos infantis em um único livro. O amor e o respeito à vida em um livro para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vinhali. Bom dia! Agora sim, vamos iniciar uma fala, uma pequena palestra com o seu Antônio Natálio Vinhali. Ele que é radialista, escritor, jornalista, músico e é da cidade de Sombrio. Sim, ele vai contar algumas histórias muito interessantes, vai falar algo muito bom para cada um de vocês. Seja vocês crianças, seja vocês adolescentes. Com vocês, Antônio Natálio Vinhali, por gentileza. As histórias infantis encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vinhali. Bom dia. Muito bem. Eu vou tomar o tempinho de vocês. Não muito. Deve ser uns 20 minutos só. Espero que vocês tenham paciência, porque o meu objetivo é trazer alguma mensagem de positivismo. Não da ciência do positivismo, mas vamos falar mais claro. Mensagens positivas. Como já falou o nosso professor de Libras, Ramon Cunha, eu tenho que explicar antes a vocês que o professor Ramon, faz a interpretação da palestra em Libras, porque essa palestra, como outras que eu tenho proferido nas escolas, elas estão sendo gravadas em vídeo que vai circular pelo Brasil inteiro, porque o projeto faz parte do 4 contos infantis. É um projeto aprovado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e no projeto temos a obrigação de fazer as gravações para que elas circulem pelo Brasil. O livro 4 Contos Infantis, aprovado no projeto do Ministério da Cultura, ele conta histórias simples, mas objetivamente transmitindo mensagens que devem ser guardadas para sempre, principalmente pelas crianças e pelos adolescentes. Eu estava trazendo o livro 4 contos infantis, acreditando que eu só veria aqui as crianças de 7 a 12 anos. Mas eu estou vendo e ficando muito satisfeito de verificar que já temos aqui adolescentes, podemos dizer, e que isso engrandece muito o meu trabalho. Quero fazer uma saudação especial, antes de começar a falar sobre o nosso livro, à diretora. Eu pedi uma relação, mas não me deram. A diretora Magali e a Cris,
a todos os professores, ao professor Adriano, é Adriano, é isso? Darlan, desculpe, Darlan. Professor Darlan, que tem tudo a ver com o que eu escrevo, porque ele é professor de português. Vamos ver se eu capricho para não receber a reprovação do professor. Bom, dito isso, eu quero saudar a todos vocês, agradecer a atenção que me for dada, dispensada, e eu espero que tenham algum proveito do que eu irei falar, do que eu irei dizer. Como o professor está aqui, o professor Darlan, ele sabe, vocês devem saber, que a nossa língua portuguesa tem 400.000 palavras. 400.000. Mas nenhum escritor do mundo consegue decorar essas 400.000 palavras. Até porque a maioria imensa dessas palavras, elas não são usadas. Nós usamos palavras como esperança, respeito, felicidade, saudades. E eu paro aqui quando eu falo em saudades, porque cada vez que eu venho a uma escola, como eu tenho vindo nos últimos dias, eu sinto realmente uma imensa saudade do meu tempo de criança, do meu tempo de adolescente. Uma imensa saudade. Saudade da minha escola, da minha primeira escolinha, ali perto da Igreja Matriz de Sombrio. Chamava-se Escola Professora Sibyl Aberbeck. Tinha uma professora da qual eu tenho uma lembrança sempre viva no meu coração e na minha memória. Chamava-se Nilza Matos Pereira. Vocês já devem ter ouvido falar nela, porque ela dá nome a uma das escolas de Sombrio, lá no Caique. A minha escolinha, como eu estava dizendo, era uma escola muito humilde. Naquela época não tinha merenda, não tinha ônibus para nos levar para a escola. Os materiais eram muito restritos, muito resumidos. E nós, de qualquer forma, estudávamos com muito afinco. Até porque naquela época, como não havia energia elétrica em Sombrio, naquela época que eu comecei a estudar, em 1943, não havia energia elétrica. E por não haver energia elétrica, não precisa nem dizer que não havia computador, celular, notebook, enfim, todas essas tecnologias do mundo moderno da nossa época. Então, o que é que nós fazíamos? Como é que passávamos o tempo? Porque hoje eu tenho certeza que vocês têm 1000 opções para gastar o tempo que têm diariamente. Vocês têm o celular, vocês têm o computador, vocês têm jogos, vocês têm 1000 coisas com que possam passar o tempo. No meu tempo de criança, não tinha nada disso, como já falei. Então, o nosso melhor passatempo era lendo historinhas infantis no começo da escola e passando depois para contos não para adultos ainda, mas para adolescentes. Com saudades desse tempo e vendo que a maioria não, mas uma grande soma de alunos, de adolescentes que fazem o Enem para chegar à faculdade, a maioria, aliás, repito, não é a maioria, é uma grande quantidade, não consegue passar nas provas do Enem,
no quesito redação. É certo, professor? Certo. O que implica num adolescente ou num jovem fazer a prova do Enem, passar em matemática, física, química, tudo matérias complexas, difíceis, e quando chegar na redação do nosso idioma, não consegue passar? O que é que implica isso? Implica simplesmente na falta de leitura. Quem não lê, não consegue escrever. Consegue mandar um bilhete, mas não consegue fazer uma redação. E se faz uma redação, não faz uma redação perfeita. Eu estava contando para vocês que o meu passatempo era leitura. Havia naquela época a biblioteca Jackson de Figueiredo, ali no centro paroquial, era a única, naturalmente, criada pelo padre João Reitz, que foi pároco da nossa igreja durante muitos anos. Então, eu ia a esta biblioteca, levado pelo meu pai nos primeiros dias, com 7, 8 anos, e lá eu lia os livrinhos infantis. Me era proibido mexer até nos livros adultos, quanto mais ler. Eu tinha que ler livros infantis. E para mim me bastava isso. Quais eram os livros que eu lia? Eu lia as histórias, as fábulas, os contos de Andersen, dos irmãos Grimm. O primeiro era dinamarquês, o segundo alemão, que lá pela década, pelos anos... Vou tentar de novo dizer que eu lia os livrinhos de Andersen e dos irmãos Grimm. Dentre os livros, as historinhas que eu li, eu ressalto, por exemplo, o Patinho Feio. Alguém leu o Patinho Feio? Ele levanta a mão para mim. Muito bom, muito bom. Muito bom, quer dizer que iniciaram bem. Quer dizer que começaram muito bem. Quem leu também o Chapeuzinho Vermelho? É impossível que ninguém lê. É isso mesmo. Vamos a outro. A Cinderela. Mais alguns que vocês se lembram? A Turma da Mônica. Tá. Esse não é do meu tempo de criança. Esse é do Souza, do Maurício Souza, atual, coisa bem atual, bem contemporânea. Oi? Ah, os 3 porquinhos, esse aí não pode faltar. Os 6 porquinhos, né? E aquele que falava que o lobo ia pegar a vovozinha, como é que era o nome? Isso. Pois bem, eu lia todos esses livrinhos. Todos esses livrinhos, foi aí que eu comecei a ler. Depois eu passei, com o tempo, a ler livros para adolescentes e até para adultos. Se bem que é preciso ressalvar uma coisa. Existem livros infantis que adultos podem e até devem ler. Porque não há adulto que não tenha gravado, guardado no coração e na memória o seu tempo de criança. Então, se transporta para o tempo de criança e lê os contos infantis. Também não tem livros que não possam ser lidos por adultos, por crianças e por adultos, que é a mesma coisa. Bem, depois de passar pelos contos de Andersen e de Grimm, meu pai me deu licença, naquele tempo tinha que ter licença do pai para ler aquilo que estivesse
de acordo com a nossa idade. Aí eu passei a ler primeiro os autores brasileiros. Alguém sabe? Um dos autores brasileiros que eu comecei a ler era Machado de Assis. Depois, José de Alencar e outros, muitos outros. Alguns poetas como Castro Alves, Cassimiro de Abreu. Este eu faço uma parada para falar pelo menos algumas palavras sobre ele. Cassimiro de Abreu morreu com 21 anos de idade. Deixou uma obra fantástica. O que é que o levou à morte? A tuberculose. Na época dele, a tuberculose matava pelo mundo afora milhares de pessoas. E ele foi vítima dessa doença. Mas ele, dentre os versos que ele escreveu, os poemas, tem um chamado Meus 8 Anos, que para mim não precisava ter escrito mais nada. Só a primeira estrofe, que diz o seguinte: ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Traduzindo bem, é exatamente o que a gente sente quando se chega à idade mais adulta e vai se envelhecendo, assim como eu. E você, então, tem saudades do tempo de criança. Muita saudade. E quando eu me vejo junto com vocês na escola, eu volto àquele tempo, retorno ao meu tempo de criança. E fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa memória. Para não tomar mais tempo, eu preciso falar sobre os 4 contos infantis que deram origem ao projeto 4 contos infantis, aprovado pela Lei Rouanet, como eu já falei, e do Ministério da Cultura. Esse livro vai ser distribuído, está sendo distribuído pela Federação dos Municípios de Santa Catarina, a FECAM, está sendo distribuído a mais de 1000 escolas catarinenses. Até dezembro, todas essas 1000 escolas receberão, assim como a Alda Santos de Wagner. E todas as escolas da nossa região receberão o livro 4 Contos Infantis. A maioria das crianças, quando me fazem alguma pergunta se eu só escrevi os 4 contos infantis. Eu respondo que não, claro, porque eu tenho escrito ainda 5 livros editados e tenho mais 3 livros em andamento. Um dos livros que tem sido lido também nas escolas são os 12 contos quase reais. Eu acredito que tenha biblioteca, né, professor? Então, mas voltando aos 4 contos infantis, ele conta as histórias de alguns personagens que eu escolhi como para mim tivesse muita importância. O Pardal Rebelde era um pardal, bem resumidamente, era um pardal que não se contentava com a cor das suas plumas, da sua plumagem, das suas penas, e nem com o seu canto. O Pardal Rebelde era um pardal infeliz. E os amigos dele, os companheirinhos dele do bando, diziam: mas você tem que se contentar com o que você é. E eu dizia: não me conformo em ter as penas feias e ter um canto tão ruim que ninguém para ouvir. Aí descobriu que havia no sopé de uma montanha um bruxo
Vocês sabem o que é o bruxo? Um mago que fazia milagres, transformava o que quisesse. Ele então foi até lá, no bruxo, e pediu que o bruxo o transformasse num canário, amarelo, como ele dizia, e que cantava bonito, e que todo mundo gostava de ouvir e de ver. O bruxo disse para ele: olha, eu posso fazer isso, mas há um detalhe que você precisa prestar atenção. Você vai ter muitos problemas. E o pardal disse: não tem problema, não tem nada, eu quero ser o pardal, eu quero ser o canário, quero que o senhor me transforme. Insistiu tanto que o bruxo transformou ele em canário. Transformou no canário, e quando ele já estava como canário, o bruxo disse: agora canta. Estava amarelinho, com as pernas amarelas, mas ele foi cantar e o canto não saiu. Saiu feio ainda, não saiu igual ao canário. Mas o bruxo disse: mas você continua treinando, que você vai cantar igual ao canário. Bom, então ele despediu-se, foi embora, estava com fome, desceu no quintal que ele viu, e tinha um alçapão armado, e caiu no alçapão, foi preso. O dono do alçapão levou para casa, botou numa gaiola, e a primeira coisa que disse para ele foi o seguinte: canta. Aí ele foi cantar, não cantou nada, ele disse: não vai cantar, não vai comer. Só come quem canta. E deixou ele lá, aborrecido, naquela gaiola. Tinha um gato por perto que estava de olho nele. Quando foi, de repente, o dono do alçapão, da gaiola, botou ele em cima da mesa, a gaiola, e foi atender alguém que entrava, batia na casa. Nesse ínterim, o gato aproveitou para tentar comer ele, mas derrubou a gaiola, e o canário, antes pardal, aproveitou para fugir. Fugiu, foi procurar os canários, que agora era do bando dele. Chegou lá, quando os canários viram ele, mandaram ele embora. Te escapa daqui, tu não é canário coisa nenhuma, tu nem sabe cantar como canário. Aí procurou o bando dele, de pardais. Chegou lá, os pardais não quiseram aceitá-lo de volta, porque ele não era mais pardal, ele era canário. Mas ele voltou então lá no bruxo e pediu que o transformasse de novo em pardal. O bruxo transformou. Desculpa. Transformou de novo em pardal, e ele voltou para o seu bando. Quando ele voltou, o bando todo o recebeu com todas as honras, fez uma festa para receber o pardal de volta. O pardal agora tinha voltado a ser o mesmo pardal de antes. Só que não estava triste, estava feliz. E aí perguntaram para ele onde é que ele andou. Ele disse: olha, eu andei por tantos lugares que eu não posso nem dizer. Mas uma coisa vocês podem ter certeza: aprendi uma lição que nunca mais vou esquecer. Qual era a lição? A lição é que todos devem se contentar com a sua figura de acordo com o que Deus criou. Está certo, irmãos? Está certo? E é bem assim, não é? Porque você pode mudar de profissão, você pode mudar de roupa, você pode mudar de cidade, você pode mudar de tudo, menos de uma coisa: da sua personalidade. Esta é imortal, imutável. O que significa que todos nós temos que estar contentes com aquilo que somos, seja com a idade que tivermos. Temos que estar contentes. Mas você é muito feio. Não tem problema. Não tem problema. Tudo bem. Foi assim que Deus me fez e assim é você. Mas
Ah, você é muito lindo. Ah, muito lindo, e tudo bem. Muito obrigado. Mas, às vezes, tem gente muito linda que ainda quer ficar melhor e acaba se estragando. Aí vai para o botox, vai para não sei o quê, e acaba destruindo aquilo que Deus fez. Mas tudo bem, cada um faz aquilo que quer, certo? Bom, os outros 3 contos, eu não vou contar um por um, porque são muito longos, ele vai tomar todo o tempo de vocês. Não sei quanto tempo nós temos aí, tá vendo? Já fechamos 20. Aqui não podia passar de 20. Mas os outros contos são o menino e o sabiá, a história de um menino que amava o sabiá que cantava no laranjal atrás da casa dele, e pediu ao menino Jesus que lhe desse aquele sabiá de presente. E no sonho o menino Jesus disse a ele que o sabiá era dele. Portanto, ele tinha ganho o sabiá. Mas, com um detalhe, você não pode prendê-lo. Aí acontece uma tragédia. Alguém prende o sabiá para vendê-lo e esse menino passa por uma depressão enorme, até que no final, o desfecho, graças a Deus, para ele, dá certo. O terceiro, Pitoco, o vira-lata, um cachorrinho que foi pego na rua, que ninguém dava valor e que no final se transforma no herói. Tem mais a Lambico, o lambari. É um lambarizinho que faz parte de um cardume e que a mãe leva para conhecer o lago onde eles moravam e os perigos que havia no lago. Acontece uma série de problemas. Havia um dos lambaris que era muito esperto, chamava-se Lambico, e o Lambico armou várias situações, colocando em risco a vida da mãe e dos irmãos. No final, tudo dá certo, porque é assim que tem que ser. As coisas podem ser ruins, mas não serão eternas. Elas terão um final feliz no final. Eu quero pedir a vocês todos uma salva de palmas bem forte. Eu quero pedir para a diretora do colégio, para os professores, para a Cristina, para o professor Darlan, e para toda a equipe de professores. Uma salva de palmas bem grande. Eu fiquei muito contente quando cheguei aqui e vi essa frase aqui. Aqui a gente tem amor. Deus permita que vocês todos continuem a ter amor no coração. E que Deus abençoe a todos e que todos sejam muito felizes. É o que eu desejo de coração. Muito obrigado a todos.